Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Com essa maravilhosa melodia que iniciamos mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados, neste horário de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM. Boa noite, meu querido irmão. Boa noite, minha querida irmã. Um grande prazer, uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez
levando os ensinamentos da Umbanda, da alta espiritualidade, do espiritualismo em geral, sempre pautados dentro de um respeito, de um espírito de tolerância, não é verdade? De um sentimento fraterno. Vamos trocar energias, vamos trocar ideias, vamos trocar ensinamentos, né? E aqui ao meu lado, para minha alegria, para nossa felicidade, toda a família Tel aqui praticamente representada, ou melhor, parte da família Tel representada, né? Quando eu digo toda, é toda que participa ativamente aqui do programa Umbanda Sem Fronteiras. Aqui do meu lado, ainda com resquícios de gripe, que a gente não consegue ficar curado, a nossa querida dirigente espiritual. Boa noite, minha querida esposa Flávia. Boa noite, nossa querida dirigente. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, irmãos presentes, toda a família Tel. Que hoje nós possamos ter um dia abençoado, com muito aprendizado. Isso ainda é gripe, essa voz fanhosa desse jeito? Né? Fazer o quê, Ainda né? bem que você tem estabilidade aqui na empresa, né? O dono não vai te demitir por causa dessa voz fanhosa de maneira nenhuma. Eu espero. Tenho certeza absoluta. Gente, essa mesa hoje aqui está florida. Só vocês vendo para poder comprovar. Aqui à minha esquerda, meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Bahia. O homem que tem intimidade com o astral superior. Fala, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, demais irmãos presentes. A nossa querida família Tel, ouvintes, que possamos ter uma noite abençoada. Com certeza absoluta. E ainda do lado do Bahia, o nosso querido irmão, voz padrão do rádio, umbandista brasileiro, meu querido irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes, a nossa querida família Tel que está nos ouvindo e a todos os ouvintes, que hoje seja mais uma noite de estudos e aprendizado. Maravilha, e será, não tem a menor dúvida, chegando agora, ainda assim um pouquinho esbaforida, né? A nossa querida irmã Érica Regis. Boa noite, Érica. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Boa noite, família Tel. Mais uma vez estamos juntos aí. Juntos e misturados, como diria o meu filho Fernandinho. E aqui do meu lado direito, a nossa querida irmã Luciene Oliveira, que já disse que já chegou em casa, chegou aqui com um farnel, que eu não entendi. O que era esse farnel? Ela falou assim, é o nosso banquete espiritual, Luiz Fernando. Boa noite, Luciene. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, ouvintes, demais irmãos aqui presentes, família Tel. Que tenhamos uma noite de muito aprendizado. Estamos juntos. Maravilha. Bem, vamos aqui dizer para vocês que é com muito carinho, com muita alegria, que nós anunciamos aqui este irmão que é um terapeuta holístico, um grande pesquisador na área de transtornos mentais, ele que desenvolveu suas pesquisas de 1998 a 2010 no Instituto Municipal Nice da Silveira, um dos maiores centros psiquiátricos do Rio de Janeiro, atendendo a pacientes daquele hospital em seu consultório, né? Agregando conhecimentos de outras áreas, formatando dessa forma a terapia retropsíquica reconstrutiva, que é, na verdade, um divisor de águas no tratamento dos transtornos mentais. Eu dou o boa noite ao professor Humberto Vieira. Boa noite, professor. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos. Que tenhamos uma noite com muita paz e com bastante aprendizado. Maravilha. O professor Humberto Vieira é uma contratação grande do programa Umbanda Sem Fronteiras. Para nossa alegria, vai estar aqui conosco, transmitindo as suas experiências, o seu trabalho, o trabalho maravilhoso que vocês vão conhecer, que ele desempenha, principalmente nos consultórios dele em Copacabana, na Tijuca. Nós vamos passar tudo para vocês, tá certo? Vamos agora para o spot do professor Humberto e a gente já volta com o quadro Transformando. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta.
3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM. Mas, queridos irmãos, estamos aqui no quadro Transformando e, obviamente, os senhores que já estão acostumados com o nosso programa sabem que o objetivo principal dessa primeira parte, exatamente desse quadro, é trabalhar aquilo que é a grande necessidade de todos os seres humanos. Na verdade, é a reforma interior, a reforma íntima, a nossa transformação moral. E eu não tenho a menor dúvida de que, a partir de hoje, nós vamos falar muito sobre uma terapia que vocês vão conhecer, chamada terapia retropsíquica reconstrutiva. E sobre ela, obviamente, nós vamos debater, porque eu tenho aqui uma relação de casos que o professor Humberto Vieira cuida lá nos consultórios dele, que ficam um em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, outro na Rua Conde de Bonfim. Então, são casos que envolvem depressões, doenças psicossomáticas, né? São psicossomáticas. Me dá essa força aí, professor. O que na verdade é uma doença psicossomática? Na verdade, são doenças que aparecem no corpo, na mente, e que a medicina não consegue identificar. Ou seja, na verdade, são doenças que dizem que a pessoa está somatizando, está criando no próprio corpo. Ah, entendi. Quer dizer, muitas vezes a pessoa até não tem aquela doença, mas ela, vamos dizer assim, ela quer chamar a atenção, seria mais ou menos por aí? Não tanto. Seria o caso como alguém que tivesse uma dor, por exemplo, num braço, uma dor numa perna, numa barriga, e a medicina não soubesse identificar. Faz exame e não se descobre. Que coisa, né, gente? Como é que pode, né? Eu costumo dizer que a medicina, ela tem, obviamente, a sua importância dentro do contexto, mas ela, às vezes, é meio que limitada, né? Minha querida irmã Luciene Oliveira, você é fisioterapeuta, não é isso? E como é que você vê essa questão de determinadas doenças que a pessoa traz e que muitas vezes ela está querendo chamar a atenção única e exclusivamente? Chamar a atenção, Luiz, eu não vejo assim, não. Eu vejo em relação da pessoa realmente estar sentindo aquilo e por uma baixa autoestima, alguma coisa assim, ela vai somatizando aquilo, como o professor mesmo falou, é uma somatização. A pessoa, às vezes, você sente uma dorzinha na coluna. A mesma patologia que você tem, o mesmo desvio eu tenho, mas eu vou sentir muito mais do que você. Entendeu? Eu vou somatizando aquilo, vou sentindo cada vez mais. Eu estou falando isso porque nós temos até, Flávia, você vai com certeza vai se lembrar bem até de quem eu estou falando. A gente não dá nome aos vamos dizer assim, exatamente, nome aos bois, né? Mas a gente tem até uma pessoa muito próxima da família que tem um quadro como esse, né? Como é que você... Não seria um caso dela apenas chamar a atenção, já que ela própria faz as suas... vamos dizer assim, seus exames, etc. e tal, e não aparece nada. A gente sabe que existem casos e casos, né? No caso dessa pessoa, realmente ela quer chamar atenção, porque você percebe que ela não se foca só numa situação, né? Numa dor, né? Ela cria várias
situações, vários sintomas, né? Ela sente tudo e não sente nada, né? Então, ela acaba se deparando com uma situação que ela mesma cria, porque ela vai nos médicos, os médicos falam para ela que ela não tem nada, e ela vai em outro médico para ver se aquele médico falou é verdade, e o médico fala a mesma coisa, e ela também já não gostou daquele médico, e vai em outro, e por aí vai. Ela quer achar algum profissional que diga a ela que ela realmente tem alguma coisa. É isso aí, foi isso que eu falei. Né? Então, eu acho que é bem diferente do que vocês estão falando, que a pessoa sente, tem um sintoma, e ela fica, né, focada naquilo ali, então vai somatizando, né? Vai alimentando mais. Então, se a dor é pequenininha, ela vai ter uma intensidade maior, não é assim? Eu acredito que tem uma diferença muito grande nesse caso. Você ia falar alguma coisa, Érica? Se quiser, tira até o microfone dele, talvez seja até melhor pra gente. Isso, vai. Mas é que na realidade a pessoa sente realmente aquilo, e aquilo vai causando uma angústia, ela tem realmente aquela dor, não é uma dor que ela, né, que ela invente, ela sente aquilo, e ela quer descobrir a causa daquilo. A gente quer, né, ficar bom. Então a gente começa a procurar. Eu acho que é uma dificuldade que as pessoas têm, né? O professor pode falar melhor do que eu, de lidar com as emoções, de lidar com as coisas da vida, e acaba jogando aquilo no corpo. E aí vem dores de cabeça, e cada um, né, acho que migra assim, para um sistema específico. Num caso desse, professor, como é que então se faz com um paciente que tem esse quadro? Aliás, conta até um caso, se você de repente se lembrar que você tenha pego lá no consultório. Sim. A pior coisa que existe é quando a gente sente alguma coisa e não consegue comprovar. Aí as pessoas acham que a gente está fazendo corpo mole, e isso acontece muito com paciente mental, com quem tem esse tipo de problema. Nós também temos que nos lembrar que a intimidade do ser da criatura se expressa no corpo físico. O que isso quer dizer? O que você carrega na alma acaba aparecendo no corpo. Um caso que, já que você pediu um caso, né, nós tivemos um caso, até foi uma aluna nossa, isso deve ter uns 4 anos, e ela sentiu uma dor no ventre, sempre teve, uma aluna jovem, ela tinha apenas 17 anos, estava entrando na faculdade de medicina, e ela foi fazer um intercâmbio e viajou para a Inglaterra. Chegando lá, ela queria conhecer uma tal cidadezinha que sempre foi o sonho dela. Ao chegar na cidadezinha, a dor foi tão intensa que ela teve que voltar para o Brasil. Quando ela nos procurou, aplicamos a regressão terapêutica que nós fazemos. Não é uma terapia de vidas passadas, é uma regressão específica, patrocinada pelo próprio mentor espiritual da pessoa, em que ela se viu como um homem que era muito mau, era um déspota. Ele acabou sendo ferido mesmo na altura do ventre, né, onde ela sentia a dor. Foi até com uma lança. Ela desencarnou, sofreu, foi depois para uma colônia, onde ela foi tratada. Ela reencarnou novamente na Inglaterra, dessa vez agora como uma irmã de caridade, protestante. E foi desempenhar suas atividades na África, numa tribo muito longe de qualquer tipo de civilização. E ali ela fazia o trabalho de amor dela. Só que houve uma guerra de tribos e ela mais uma vez foi assassinada com uma lança no mesmo local. Depois que ela saiu da regressão, vendo que a dor que ela sentia não lhe pertencia, era uma dor de uma entidade que ela foi no passado, a dor desapareceu. Que coisa, né? Agora, Bahia, isso prova que nós somos realmente seres milenares, como as entidades nos dizem sempre lá no Templo Estrela do Oriente, né? E que nós temos um histórico de vidas aí que dá para escrever vários livros, não é nenhum livro, vários livros, né? E que dentro desses históricos de vida que a gente vai com certeza muitas vezes descobrir o que está acontecendo hoje, não é por aí? É por aí, Luiz, né? Hoje nós somos produto de nossas vidas passadas, né? Fica ali tudo armazenado no nosso HD, né? No nosso espírito, né? Então, o interessante é que a gente consiga trabalhar esses problemas espirituais, todos nós temos, né? Para que a gente possa ser feliz, né? Possa melhorar. Eu acho que a nossa medicina ela ainda é limitada porque ela ainda é uma medicina curativa, não é preventiva. Que a gente precisa trabalhar mais essa parte da prevenção. Antecipar, né, para que a gente possa
criar uma situação porque a gente a humanidade não sofra tanto por doenças, principalmente doenças do espírito, né? Com certeza, com certeza. E o professor Humberto Vieira falou sobre na terapia retropsíquica reconstrutiva, que esse trabalho é feito, explica pra gente, pelo mentor da pessoa, na verdade, como é que isso funciona? É verdade, Luiz. Veja bem, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós herdamos aquilo que fomos e que fizemos no passado. Todos nós temos os nossos mentores espirituais, que nada mais são do que parentes nossos que encarnamos no passado, que evoluíram, não precisam mais encarnar, então estão agora nos ajudando na nossa evolução, ajudando a turma toda a evoluir, né? E o que ocorre é que durante a terapia, nós fazemos uma espécie de regressão que ela é patrocinada, ou seja, ela é acompanhada pelo mentor espiritual. Tanto é que a pessoa desdobrada no momento da regressão, ela vê o próprio mentor, conversa com ele, vai até a colônia espiritual, tem todo esse processo, ou seja, você desencarna e você vive a sua vida espiritual, ou seja, você passa a saber quem você realmente é. Nós costumamos dizer que é a terapia da reforma íntima, porque é o momento em que você baixa a cortina e para de se iludir com a vida material e você descobre quem você realmente é. Maravilha. Eu queria que a dona Flávia desse um depoimento sobre a terapia retropsíquica reconstrutiva, que é feita de forma muito competente pelo professor Humberto Vieira. Inclusive, vamos colocar que nós somos alunos do curso que ele ministra semanalmente lá na Tijuca, curso que o senhor vai abrir uma outra turma, o senhor me falou em setembro. Quando estiver abrindo, o senhor vai nos dizer com antecedência para a gente poder convidar os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Então você vai falar, vai dar um depoimento sobre a nossa filha, mãe. Não é isso? Eu vou ser sincera. Quando eu ouvi o professor falar numa palestra que ele ministrou lá no nosso templo, eu fiquei assim, meu Deus, é muito, muito fantástico, né? É uma coisa assim que, não sei se eu consigo acreditar, né, em tudo isso, né, que ele falou. Mas nós tivemos a nossa filha, Patrícia, que ela fez esse tratamento, ela participou apenas de 2 sessões, ela tinha um problema com ela já há bastante tempo. Agora, o que aconteceu daí para frente com a Patrícia, você vai deixar como gostinho para as pessoas que estão em casa, e elas no próximo sábado com certeza vão ouvir. Não percam o quadro, estamos colocando o nome da nossa filha Patrícia, para que todos saibam. E no próximo sábado nós vamos continuar contando essa história, que ela é realmente fantástica, de uma menina, inclusive, que ela vivia praticamente exclusivamente para o materialismo, não é isso mesmo, mãe? Lembra? Com certeza. Não é? Então, não percam que no próximo sábado, no quadro Transformando, a dona Flávia vai continuar contando para vocês esse caso, e não só esse, como outros também que o professor Humberto Vieira vai trazer aqui para nós. Lembra, assim, só dar o título de alguns, professor, só para o pessoal poder ficar com água na boca para sábado que vem. Sábado que vem nós podemos contar um caso. Muita gente acha que quando se fala de outras vidas tem que ser alguém que seja espiritualista. Mas, por incrível que pareça, eu tenho várias pessoas que não acreditam em reencarnação. Eu vou contar um caso de uma paciente evangélica. Sábado que vem. Então não percam, vocês que estão aí, no próximo sábado, com certeza o quadro Transformando vai estar pegando fogo. Não esqueça, vai estar dando mais audiência do que a novela das 8, hein, gente? Vamos para o spot do professor, já já a gente volta com os nossos recados da semana. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987.
3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Bem, queridos irmãos, eu gostaria de comunicar a todos vocês que a partir do sábado, dia 6 de julho, vejam bem, sábado, dia 6 de julho, neste mesmo horário, de 9 às 10 da noite, o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras passará a ser transmitido pela Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz. Já as audições pela internet se darão através do site, anotem aí, www.metropolitana1090.com.br, www.metropolitana1090.com.br. E, obviamente, nós gostaríamos de continuar contando com a audiência de todos vocês. Só a partir do dia 6 de julho, do sábado 6 de julho, nesse mesmo sábado, todos os sábados, de 9 às 10 da noite, só que aí nosso programa será transmitido pela Rádio Metropolitana. Minha querida esposa Flávia, você tem um recado aí para nós sobre a nossa palestra do mês de julho. Diga lá, dona Flávia. Isso, o Templo Estrela do Oriente convida para o evento doutrinário Umbanda em Debate, parte 2. Nesta ocasião, haverá a exibição de um DVD, seguida de um grande debate sobre os seguintes temas: entrevista com o Pai Ronaldo Linares e o Caboclo das 7 Encruzilhadas, opiniões de dirigentes espirituais acerca da Umbanda, as manifestações de terreiro. Dia 6 de julho, sábado, 3 horas da tarde, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323, ou pelo nosso site www.temploestreladooriente.com. Maravilha, maravilha. E sobre eventos, sobre a gira de segunda-feira, nossa próxima gira depois de amanhã, hoje é dia 8 de junho. Pode falar, meu irmão Bahia. Pois é, Luiz, próxima segunda-feira, dia 10 de junho, às 20 horas, teremos a sessão de consulta com os caboclos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 18 horas. Maravilha, maravilha. Luciene, você tem o recado do nosso irmão César Delfino. Sim, Luiz. Conheço o templo umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. Endereço: Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações 3101-7168. 3101-7168. Maravilha, maravilha. Vinícius, quinta-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio, dia dos nossos compadres, dos nossos guardiões, Exus e Pombagira, grande festa lá no Templo Estrela do Oriente. Convida os nossos irmãos ouvintes, Vinícius. Isso mesmo, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida a todos para a grande gira festiva em louvor aos Exus e Pombagiras, dia 13 de junho, quinta-feira, 8 horas da noite. Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões se dará às 6 horas da tarde e após as homenagens haverá ainda passes com os Exus e Pombagiras incorporados. Laru, Exu, gira, giremos. E que voz é essa, hein? Minha querida irmã Érica, fala sobre o curso Umbanda Sem Fronteiras, que continua com as inscrições abertas. Isso aí. Se você, meu irmão, gosta dos ensinamentos que são transmitidos aqui no programa e quer aprender mais sobre a nossa religião, eu tenho uma boa notícia para você. Estão abertas as inscrições para a 11ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, com início em 4 de julho de 2013. O curso tem a duração de 5 meses, sendo ministrado pelo Luiz Fernando e pela mãe Flávia Barros. Todas as quintas, de 8 às 10 da noite.
no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Ou também à distância, através do computador. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Conheça o curso A Umbanda Sem Fronteiras. Informações 2597-1323. 2597-1323. Ou no site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha. E como na quinta-feira nós teremos então a nossa grande gira festiva em louvor aos Exus e Pombageiras, vamos a uma palhinha da música do grande guardião de frente da nossa casa, o mestre Tranca-Rua das Almas. Vai lá, minha irmã Rosane. Aroiê, dono do meu caminho, segura Marcelo Vará. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora. É ele que chega agora, já deu meia-noite. Tranca-Rua que chega aqui. Quando o sol aqui não mais... Olha, Tranca-Rua chega aqui e vai chegar quinta-feira lá no Templo Estrela do Oriente, uma grande gira festiva, às 8 horas da noite. Todos estão convidados. Rua Goiás, 548, Piedade. Exus, Pombageiras, vamos pedir o axé, a força e a proteção desses nossos guardiões. Vamos aos nossos comerciais e já já nós retornamos com o quadro Saravá Umbanda. Amigo leal, que quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir ao longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora não ando sozinho. Seu Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas.
Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM, Rio de Janeiro, né? Então, olha, não esqueçam, falem com seu pai no santo, com a sua mãe no santo, com o seu parente, com o seu amigo. Divulguem o nosso programa, divulguem principalmente que a partir do dia 6 de julho, mês que vem, tá? Nós vamos continuar nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, só que nós estaremos passando para a Rádio Metropolitana 1090 AM, tá certo? E hoje nós estamos felizes, a mesa aqui está completa com todos os integrantes da família Tel. Está aqui o professor Humberto Vieira, que aliás eu esqueci de deixar com vocês. Anotem aí, gente, daqui a pouquinho pega papel, pega caneta, que eu vou passar para vocês. Aliás, já falei, né, que ele tem os consultórios em Copacabana e na Tijuca, né? O telefone dele, gente, para vocês marcarem a consulta com ele, 3258-3987. 3258-3987. Se perdeu, daqui a pouco eu vou falar novamente, tá? Tudo, gente, olha, dependência química, tristeza, anorexia, bulimia, transtornos de personalidade, transtorno bipolar do humor, síndromes do pânico, fobias diversas, esquizofrenias. Eu tenho certeza absoluta que você merece ser feliz, você será feliz e, por favor, entre em contato com o professor Humberto. Hoje nós já começamos a falar sobre o caso da nossa filha Patrícia e no próximo programa nós vamos contar tudo para vocês que aconteceu com ela e a dona Flávia vai falar para vocês, tá? Então não esqueça, anotem aí o telefone do professor, daqui a pouco eu repito. Minha querida esposa Flávia Barros. Você hoje, não é brincadeira, você veio para o estúdio, é porque vocês aí em casa não podem ver, mas ela tá bonita, aliás, ela sempre foi bonita, né, aqui entre nós, né, mas ela tá bonita pra caramba. Vamos para as nossas perguntas? Tô vendo que você precisa trocar o óculos, hein? Que nada, você sempre foi linda, minha esposa. Fala. Vamos lá, Vamos lá. Thaís Belo nos pergunta o seguinte. É grande essa pergunta, resume, né, melhor? Não, mas é importante. É importante? Participo há bastante tempo de uma casa de umbanda. Já fiz um bori e agora tem umas 3 sessões que já estou colocando roupa. Nunca senti nada, mas de uns tempos para cá comecei a sentir dores de cabeça muito forte e vontade de desmaiar. Lá no centro me disseram que meus orixás estavam me cobrando. Estou um pouco assustada, pois não sei lidar muito bem com essa mediunidade. Gostaria de saber como devo agir, pois gostaria de continuar, mas o meu medo é muito grande. Não sei porquê, quando penso na possibilidade de receber alguma entidade, fico apavorada. Gostaria de um esclarecimento, como fazer para me sentir melhor e se são esses mesmos os sintomas, pois já fui em médicos e minha saúde é boa. Minha querida irmã Thaís, né, o nome dela, né? Isso. Thaís, o nosso saravá fraterno. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Tudo aquilo que a gente desconhece causa medo, causa ansiedade, causa uma série de transtornos, né? Eu acho o seguinte, minha irmã, assim como o médico, para vir a ser um médico, ele precisa estudar em muitos anos, o engenheiro é a mesma coisa, e por aí vai, dependendo da profissão, eu acho que você, para ser um médium, você precisa também estudar. Porque se você não estuda, como é que você vai saber falar, por exemplo, a língua dos espíritos? Como é que você vai entender as manifestações? Como é que você vai entender a história da tua religião? As lutas, entre uma série de coisas que ela fez para poder chegar aos dias de hoje. Então, e a história da nossa religião, ela é muito bonita, você pode ter certeza. Então, eu te convidaria, se você porventura quiser, tiver tempo, a partir do próximo dia 4 de julho, nós estamos iniciando a 11ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Você está dizendo que participa de uma outra casa. Eu quero que você saiba que não há qualquer tipo de vínculo, compromisso, fazer o curso na nossa casa. Eu só recomendo que você comunique isso, se você quiser fazer, né? Claro, comunique ao seu dirigente espiritual, porque a ética precisa existir, tá certo? E eu tenho certeza que você vai ter, sem dúvida nenhuma, com os esclarecimentos, conhecendo mais uma forma de se fazer umbanda, eu tenho certeza que esse medo, com o tempo,
vai deixando de existir. Com relação a essa questão de dores de cabeça e tal, se você já foi ao médico e não conseguiu, anota aí um telefone que eu vou te dar, que é o 3258-3987. 3258-3987. Liga, marca uma consulta lá com o professor Humberto Vieira, que às vezes isso é uma questão aí também de outras vidas e essas dores de cabeça, esses sintomas podem desaparecer. Agora o medo não, o medo você tem que estudar mesmo para você poder conhecer a sua religião, tá certo? Alguma coisa a acrescentar com relação a esse caso, minha mãe? É muito difícil a gente chegar e afirmar qualquer coisa com relação a isso, porque a gente não sabe o dia a dia dela, né? E não sabe a história dela dentro da religião. Ela está falando que já participa de uma casa e que tal. É o seguinte, existem várias possibilidades, né? E dentre elas, o próprio sistema nervoso dela, né? Esse medo, essa preocupação de estar na corrente e de incorporar alguma entidade, alguma coisa assim. Enfim, é complicado afirmar com todas as letras, né? Mas é importante que ela continue conversando com o dirigente espiritual, certeza, ou a dirigente espiritual, para que ela possa tentar sanar esse problema dela. Esses sintomas, né? Meu irmão Bahia quer acrescentar alguma coisa? Só acrescentar uma coisa. Ela citou aí que falaram para ela que orixá cobrando, né? É tudo menos isso. Isso é complicado. Isso ela pode tirar, né? É uma coisa que ela pode eliminar. Isso que não aí tem nada... é complicado, realmente. Eu já nem falei isso porque, como eu falei, né? Tem a questão ética, a gente não gosta de estar falando, porque muitas vezes ela recebeu essa doutrina até mesmo da casa onde ela está, mas realmente é complicado. Vamos para a próxima? Vamos. Até ela botar o óculos não é mole não, gente. Esse óculos da minha esposa... O Luiz Damião pergunta assim, por que não vemos o caboclo das 7 encruzilhadas trabalhando nos terreiros? Luiz Damião, muito boa pergunta, meu irmão. Nosso saravá fraterno. A gente não vê pelo seguinte, porque criou-se uma crendice, um tabu, desde o seu advento em 1908, de que o caboclo das 7 encruzilhadas teria vindo aqui na Terra apenas e tão somente para determinar a anunciação da Umbanda. Esse é o meu celular, é hora do meu remédio da pressão, não tem problema não. É assim mesmo, a idade vai chegando, filha. Então, houve esse tabu, né, de que ele chegaria, daria o seu recado, anunciaria a Umbanda e depois ninguém mais poderia incorporá-lo. Isso, na minha opinião, isso nada mais é do que, como eu falei, tabu, crendice. Se a gente levar em consideração que, como disse Camille Flammarion, né, uma falange de espíritos uma falange é formada por cerca de 400 mil espíritos atuando em multiplicidade. Obviamente que a falange do caboclo das 7 encruzilhadas não caberia na nossa fé raciocinada a ideia de que só o nosso irmão saudoso Zélio de Moraes poderia incorporá-lo. Acho sim que através de um desdobramento de vibração, que é o que a gente fala muito lá no curso, com certeza ele está sim trabalhando dentro dos terreiros, tá certo? Sem dúvida alguma, sem que os olhos da matéria possam enxergar, tá? Porém, em virtude desse tabu, a gente não escuta mais falar sobre isso. Mas não só ele está, como o Caboclo Mirim está, como o Exu 7, Rei da Lira, também está, entre outros fatores. Tá certo, meu querido irmão Luiz? Nosso saravá fraterno para você. A Mônica Dias pergunta assim, na sua opinião, a Umbanda de antigamente era melhor que a de hoje? Se a Umbanda de antigamente é melhor do que a de hoje... não tem problema. Meu irmão Humberto, você ia falar alguma coisa, pode complementar sobre a pergunta anterior, pode falar, não tem problema. O que você ia dizer? Não, só ia comentar, do Luiz. Luiz, que essa entidade, ela é a mentora da Umbanda. Com certeza absoluta. Se ele foi o responsável, ele é o mentor. Claro. Né? Então a gente precisa entender que é uma entidade de alta envergadura. Sem dúvida. E veio aí para poder trazer aquilo num momento tão especial que a Terra passava naquele momento. Claro, claro. E outra coisa também que a gente fala, né, mãe? Isso até um raciocínio que eu e ela temos. Um caboclo, independente de ser uma alta entidade,
sim, teve toda essa missão e tal, mas a gente não entende, dentro da nossa fé raciocinada, uma outra questão. Se um falangeiro de orixá, que é uma entidade cujo teor vibratório é muito maior, ele chega nos terreiros exatamente para ministrar o seu axé, tem a humildade de chegar no terreiro para ministrar o seu axé, por que uma entidade não teria? Uma entidade de alto teor vibratório, como Bezerra de Menezes, por exemplo, que é uma entidade, obviamente, ele que teve a possibilidade de seguir o plano dele, ele falou, não, eu prefiro ficar na órbita da Terra para ajudar na reforma moral dos seres humanos. Eu não acredito num conceito de que uma entidade não viria mais à Terra para trabalhar por nós. Desculpe quem acredita, respeito, mas não é por aí. Mãe, então o que pergunta a nossa próxima pergunta sobre a Umbanda? A Mônica diz, vou repetir a pergunta. Na sua opinião, a Umbanda de antigamente era melhor que a de hoje? Mônica, né? Eu vou dizer uma coisa sinceramente para você, o nosso saravá fraterno. Eu acho que a Umbanda de antigamente, ela era tão boa quanto a de hoje, nem melhor nem pior. Só que como tudo nessa vida muda, nada está parado, tudo está sempre em constante movimento, a Umbanda, isso foi até a irmã Mônica também, até Mônica também, lá de São Paulo, que a dirigente falou e é uma grande verdade. A Umbanda, ela, quando foi anunciada aqui em 1908, ela, para que tivesse exatamente a credibilidade, né, dos seres humanos, ela precisava ter como característica principal a manifestação. Então nós víamos exatamente médiuns trabalhando de forma inconsciente, tá? Então nós víamos médiuns como Zélio de Moraes, Dona Cacilda com Sete Rei da Lira, seu Mirim Figueiredo, entre outros médiuns, seu Benjamin Figueiredo, perdão, o próprio Carneiro, entre outros, trabalhando dentro de uma inconsciência. Hoje, médium inconsciente, é mais fácil a gente achar pedrinha de diamante na rua do que isso. Hoje nós estamos, a Umbanda tem os médiuns conscientes, por quê? Porque ela exige que nós estudemos. Por que ela exige que nós estudemos? Porque ela sabe que somente através do conhecimento é que se chega à reforma moral e através da reforma moral que se consegue a transformação interior. Então, o estudo é necessário hoje, exatamente por causa disso. E foi essa grande modificação da nossa religião de Umbanda. Entre outras coisas, né? Surgiram falanges que a gente não ouvia. Por exemplo, há 50 anos atrás a gente não ouvia falar, né, mãe? De falanges de ciganos, de povo do Oriente, né? De nada disso a gente ouvia. Por exemplo, a própria apometria que o professor Humberto fala tanto lá no curso dele, né? Isso é uma coisa que hoje também está sendo feita dentro dos terreiros de Umbanda. Então, a Umbanda ainda é um processo em construção, sem dúvida nenhuma. Agora, não é que ela seja melhor ou pior do que de antigamente. Ela cumpria um papel antigamente e hoje cumpre outro. E vamos em frente. Concorda, mãe? É por aí? Com certeza, com certeza. A gente, amanhã, lá na frente, a gente vai ter essa mesma pergunta, né? Vou mandar a mesma pergunta. Né? Com certeza mesmo. Tu vai estar fazendo o programa Umbanda Sem Fronteiras, aí eu vou mandar essa pergunta para ele lá de Aruanda, entendeu? Via Skype, alguma coisa assim. Bom, 49 minutos. Acredita que o nosso tempo esgotou, gente? O que é bom dura pouco, né? Não tem jeito, né? Bom, vamos então para o boa noite da minha querida esposa Flávia Barros. Ela está feliz porque esse mês a gente está fazendo mais um aninho de casados, entendeu? Estamos fazendo os nossos planos, claro, para o dia 23 de junho. Então, boa noite para o pessoal, minha querida esposa e dirigente espiritual, minha mãe espiritual, Flávia Barros. Boa noite a todos os irmãos, boa noite, Luiz, boa noite a toda a família Tel, a todos que estão nos ouvindo, e que nós possamos ter uma semana bem abençoada. Que assim seja. Meu querido irmão Vinícius, hoje você falou muito pouco, eu te chamei muito pouco, mas você pode ter certeza que nos próximos você vai falar mais, viu? O teu boa noite, querido irmão. Bem, boa noite, Luiz, boa noite, Flávia, boa noite a todos os irmãos aqui presentes, a nossa querida família Tel e a todos os ouvintes que nos prestigiaram, né? Mais uma noite.
Meu querido irmão, professor Humberto Vieira, foi um grande prazer a sua presença aqui e será nos próximos programas também um grande prazer, uma grande contratação do programa Umbanda Sem Fronteiras. O seu boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Quem agradece sou eu. Desejamos aí a todos os ouvintes um bom final de semana e muita paz a todos vocês. Com certeza. Não esqueçam o telefone do professor Humberto Vieira para marcação de consultas, 3258-3987, 3258-3987. E o boa noite da minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmãos aqui presentes. Boa noite, família Tel, amados ouvintes. Que tenhamos uma noite de muita paz, de muita serenidade, que possamos amanhã acordar bem melhor. Sem dúvida nenhuma. Minha irmã Érica, o seu boa noite. Boa noite a todos, boa noite família Tel, boa noite ouvintes. Que tenhamos um final de semana abençoado, uma semana iluminada. Até sábado que vem. Se Deus quiser. Querido irmão Bahia, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmãos presentes. A nossa querida família Tel, boa noite, ouvintes. E eu só queria, para encerrar, dizer uma coisa, Luiz. A gente não está preocupado aqui em falar mais ou menos, porque a gente aprende mais ouvindo com vocês do que falando. É isso aí. Vamos em frente. Obrigado. É gentileza sua. Querida irmã Rosane, vamos para a homenagem, já que essa semana... todo mundo já deu boa noite, já que essa semana é a semana da gente homenagear os Exus, vamos fechar com a homenagem à Pombagira Cigana. Madrugada, o magistral brilho das estrelas é o esplendor que anuncia a tua presença. O clarão do luar ilumina tua estrada para que te veja bela e sorridente em toda a sua plenitude. O tilintar de tuas pulseiras é o convite para um bailado místico, onde tua força me faz sentir toda a energia que emana do teu ego. Teu perfume é o mais maravilhoso dos odores e o único que me faz crer na imensidão de teu poder. Sou envolvido com o feitiço desse olhar que faz as lágrimas transbordarem o meu coração, pois é um claro sinal do carinho que tens por mim e um bálsamo nos momentos de reflexão. Ó querida cigana, como é bela a tua vestimenta, onde as cores se misturam e teus mistérios resplandecem. Como é importante a tua vibração, ó Rainha da Noite. Mostre-me através do teu baralho as soluções de minhas aflições neste difícil jogo que é a vida. E que da grandeza de tua vibração intercedas por mim durante o tempo que me restar, até que um dia possamos definitivamente nos juntar no mais distante astral superior, junto a Deus nosso Senhor. A tua presença, a tua proteção e a tua força. Saravá a
pomba gira cigana da praia. Gira, girê, moça. Boa noite, queridos ouvintes. Fiquem nessa maravilhosa melodia com a grande força de nossos guardiões. Laro Exu, gira, girê, moça. Fiquem com Deus.